Então vamos lá. Pessoal, boa noite, né? Meu nome é Gleber, eu sou o consultor aqui do IPOG, Instituto de Pós-Graduação, né? Então eu falo em nome do IPOG aí, que é quem está promovendo aí o nosso evento de hoje, né? Esse webinar aí com o professor André Giudini. Então, antes dele dar a palavra, eu vou só falar um pouquinho sobre o IPOG, bem breve aí para vocês, até para vocês conhecerem um pouco aí da nossa instituição, né? Conhecerem o tamanho que é a instituição. Acredito que muitos já devem saber um pouco aí, mas eu vou passar algumas informações bem breves, tá? O IPOG, ele é uma instituição que já está no mercado há mais de 20 anos, então é uma instituição bem sólida, né? E é uma instituição a nível nacional. Hoje nós temos unidades espalhadas em todos os estados, aí, incluindo o Distrito Federal. São mais de 50 unidades hoje no país, tá? E o IPOG, por que escolher o IPOG hoje como sendo uma instituição de ensino para você se especializar, se tornar um especialista, né? Hoje o IPOG coloca dentro de sala de aula professores com alta bagagem, né? Professores que além da vivência de mercado, têm muita experiência profissional e também têm uma bagagem curricular. Então são aulas bem voltadas para a prática, para o dia a dia profissional, tá? Hoje nós temos as instituições presentes em todos os estados do nosso país, né? Então isso também dá uma credibilidade para vocês enquanto aluno, ter a sua certificação aceita a nível Brasil, né? Cursos reconhecidos pelo MEC, nós temos a nossa chancela própria, então todo curso que o IPOG oferta é credenciado e autorizado junto ao MEC, tá? E nós temos um índice de satisfação hoje que está na casa aí dos 96%, né? Então todo mundo que assiste uma aula IPOG faz ali uma avaliação pós-módulo, nosso índice de satisfação hoje é quase 97%, tá? Dentro do portfólio do IPOG, nós temos aí curso de curta duração, temos as nossas pós-graduações EAD, presencial, né? Graduação, temos nosso ensino à distância, temos as nossas pós-graduações ao vivo e também temos o Incompany, né? Que é a nossa educação corporativa, que é os cursos direcionados de acordo com a demanda que você tem dentro da sua empresa, tá? O André Giudini, então, vai dar início agora à nossa palestra do agronegócio, né? Que é inteligente, conectado e centrado no cliente. Então, ele vai trazer informações que são pertinentes para a realidade de muitos de vocês que estão aqui conosco, tá? Espero que vocês aproveitem ao máximo aí. E eu vou estar também no bate-papo aí, qualquer dúvida, questionamento, pode estar mencionando aí, ou qualquer dificuldade de acesso que eu estou à disposição para poder ajudar, tá? Então, pode tocar aí, professor. Maravilha, muito obrigado aí, Gleber. É um prazer aqui estar com todos vocês. É um prazer até que estar aqui junto com o IPOG. E a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação aí de mais ou menos uns 40 minutos, e deixar espaço bastante aí para a gente trocar ideias também, né? Eu acho que o que vale mais realmente é trocar experiências, ideias, dado ali o contexto do agronegócio brasileiro. Então, a gente sabe que o agronegócio é um motor de crescimento da economia brasileira, tem muitas oportunidades aqui para a gente explorar. Tá? Então, deixa eu colocar aqui a minha apresentação. E, Gleber, peço a gentileza de você me sinalizar se você consegue ver a minha apresentação na tela. Estão vendo a apresentação, Gleber? Sim. Beleza, maravilha. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí para quem está aqui junto com a gente aqui nesse webinar. A gente deve fazer mais séries dessa aqui, mais apresentações ao longo do ano também, né? E, e a gente tem aqui sempre o objetivo de trazer coisas relevantes do mercado, ao mesmo tempo coisas que de fato estão acontecendo, né? Para a gente sempre tocar, né? Sempre nas questões dos desafios, como é que a gente mitiga esses desafios, como é que a gente olha para frente e, ao mesmo tempo, explora as grandes oportunidades de mercado. Olhando também do nosso lado aqui como empregabilidade, né? O IPOG como uma instituição de educação preza muito pela empregabilidade dos seus alunos, e isso aqui também é uma forma de a gente suportar com conhecimento e dar chance aqui para a gente, para vocês aqui também terem um pouco dessa visão aqui de mercado, para aqueles que estão dentro do agronegócio, né? Poder entender como é que a gente explora mais as oportunidades, para quem está fora do setor do agronegócio, olhar que, de fato, tem oportunidades e que existem aqui oportunidades de emprego, de carreira e mesmo oportunidades de negócios para quem está fora do setor do agronegócio. Então, eu vou fazer esse panorama aqui. Rapidamente, deixa eu só me apresentar também formalmente e oficialmente, né? Eu sou André Gildim, eu trabalho hoje como tenho uma consultoria chamada RKKG e trabalho também na Nokia, que é uma empresa de tecnologia,
tá certo? Sou apaixonado por transformação, inovação e tecnologia. Eu venho do mundo de tecnologia e muito recentemente aí, recentemente eu digo há mais de 6, 7 anos, muito aplicado ao agronegócio. Estou aqui na casa, no IPOG, desde 2018, certo? E também né, tenho algumas passagens também como fundador, eu vou mostrar aqui rapidamente para você logo em seguida, fundador e diretor de marketing de uma startup na área de agronegócio, e sempre com passagens multinacionais de tecnologia. Muito bem, né? A minha jornada, eu gosto de postar isso aqui, que é a minha jornada no agronegócio. E gosto sempre de contar uma historinha de que agronegócio, para mim, até 2013, ou seja, quase 10 anos atrás, era basicamente comprar, né, alface no supermercado. Isso era para mim agronegócio, porque eu sempre vim do mundo de tecnologia. Mas quando entrei no mundo do agronegócio, não tenho formação acadêmica em agronomia, né? A minha formação é em engenharia, mas quando eu comecei a explorar o mercado de agronegócio, eu me apaixonei pelo setor. Então, minha primeira forma de explorar o mercado de agronegócio foi lá em 2014, quando eu fundei com mais outro colega uma startup chamada IoT to Space, que era uma startup para prover conectividade rural, né? E a gente vai ver que, ao longo dessa apresentação, conectividade continua sendo um dos grandes desafios aqui do setor. Então, era para prover conectividade, a gente tinha até um projeto chamado a Vaca Hotspot, né? E se vocês olharem hoje no mercado, o que a Starlink com Elon Musk faz, exatamente o que a gente tentou fazer lá em 2014. Foi uma startup que a gente lançou satélites pequenininhos, chamados satélites de baixa órbita, que era para prover conexão entre áreas rurais e direto para o satélite. Eu poderia dizer que a gente poderia passar aqui horas e horas discutindo por que essa startup acabou não dando certo. Mas foi um grande aprendizado para mim. Em 2016, eu já estava trabalhando com consultoria e de 2016 para 2017 eu comecei a fazer muitos projetos de consultoria. Então, a startup não deu certo, a gente deixou a startup de lado, engavetada, e eu comecei a fazer muitos projetos de consultoria no agronegócio, olhando o produtor rural, olhando todos os elos da cadeia produtiva, aproveitando das discussões e da onda de transformação digital e inovação que estavam acontecendo no setor, a gente começou a aplicar para, né, os diversos elos da cadeia produtiva projetos de consultoria ali, olhando transformação digital. Então, transformação de processos, transformação de modelos de negócio, transformação ali da experiência de uso, sempre aportando muita tecnologia e, mais do que isso, a gente sabe que transformação tem a ver com pessoas. A gente também vai abordar isso aqui lá para o final da apresentação. Então, muitos projetos, até hoje, projetos de consultoria na área de inovação e transformação digital do agronegócio, então, desde 2017. Em 2018, começo a minha carreira de palestrante, tá certo? De trabalhar com capacitação muito fortemente de grupos, empresas. E aí veio, né, em 2019, pulando um pouquinho ali, vem em 2019, de 2018 para 2019, a oportunidade de trabalhar com o IPOG. Eu já era professor aqui de uma instituição aqui em São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e veio a grande oportunidade de trabalhar com o IPOG. E a gente, então, formatou esse curso de gestão do agronegócio em 2018 para 2019, e a gente está indo aí para a nona turma, se não me engano. É um curso super bacana que aborda diferentes áreas, diferentes aspectos do agronegócio, muito focado em gestão. Mas lá em 2018, para a gente fechar isso aqui, a gente fundou uma segunda startup chamada AgroThings, que é uma startup que trabalha com o produtor rural, levando o produtor aí ao Agro 4.0, a fazenda digital, né, que é trazer dados coletados de diferentes dispositivos para dentro de uma plataforma e ajudar o produtor rural a tomar uma série de decisões. E a gente vai ver também ao longo dessa nossa discussão aqui que isso é muito bacana e também tem um desafio e grandes oportunidades. E, por fim, aqui em 2022, né, eu começo a tirar do papel uma outra startup minha, né, a startup AgroThings continua lá, eu sou hoje o sócio, sou responsável
pela área de marketing, estratégia. Não estou exatamente no dia a dia mais da startup, ela está lá com clientes em Catalão, Goiás, Bahia, etc. Né? E aí eu começo, como eu tenho essa sede aqui também, engraçada, de interessante, de empreendedorismo, eu começo a tirar do papel uma outra startup chamada AgroZ, o Agro de AZ, que é uma startup muito focada ali a capacitação e projetos de consultoria também. Então, tentando unir um pouco as pontas entre consultoria, capacitação, educação para os elos da cadeia produtiva. Ela ainda não está em operação, a gente está formatando a Agroseia, e ela, no final das contas, vai ser um grande hub, um grande centro para diversos serviços para vários elos da cadeia produtiva. Vamos ver se a gente consegue tirar de fato do papel aí ao longo de 2023 ou 2024, né? Aproveitando também a onda aí da digitalização do agronegócio. Então, essa é a minha jornada aqui ao longo do tempo, ao longo desses últimos 10 anos, e é super bacana, como eu falei, estar dentro do setor. Eu me apaixonei pelo setor e continuo aqui depositando todas as minhas energias aqui no setor do agronegócio. Pessoal, vamos me interrompendo, Kleber, eu vou pedir a sua ajuda aqui, se tiver depois perguntas, a gente vai deixar espaço aí para perguntas ao longo aí mais para o final aqui da apresentação, mas caso alguém queira interromper, por favor, fiquem à vontade. Muito bom, né? A ideia da apresentação, como eu falei, é passar, né, por aqui, olhar um pouco esse contexto dos desafios funcionadores, direcionadores do agronegócio, olhando ali depois o agro digital, já que a gente está falando do agro inteligente, centrado no cliente, certo? Conectado, né? Vamos tentar entender como é que essas coisas de fato se conectam, né? A digitalização com inteligência artificial, internet das coisas, própria conectividade, e aí traz um desafio nesse olhar da gestão. Como é que eu tenho que me preparar, seja eu produtor rural, seja eu dentro da porteira, ou seja eu trabalhando, ou uma empresa trabalhando em vários elos da cadeia produtiva, como é que eu tenho que me preparar, né, para olhando capacitação, gestão, e depois a gente traz aqui alguns exemplos do que está acontecendo de fato no Brasil, poucos exemplos, mas para também exemplificar um pouco do que a gente vai discutir ao longo aqui da apresentação. Muito bom, né? Então, olhando um pouco, trazendo aqui alguns dados interessantes para a gente começar esse bate-papo. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver, né, essa startup aqui, é uma startup internacional que lançou o seu robô, certo, de coleta né, e cultivo de ervas daninhas, né, no talhão, né? Então, como é que eu olho ervas daninhas? Como é que eu, de fato, enxergo se eu tenho ervas daninhas e como é que eu extraio ervas daninhas do meu talhão, né, do meu plantio? Então, eu só queria começar com esse exemplo bastante interessante
Vocês estão me escutando agora? Beleza. Então, só para contar um pouquinho da história aqui do Carbon Robotics, né? Fazer tratamento de ervas daninhas ou doenças, pragas, doenças em plantio, né? Se você fizer isso de uma maneira manual, exige pessoas, tá certo? Você pode danificar o seu plantio, tá certo? Muito volume de pessoas de trabalho. E se eu fizer isso através de um robô autônomo, em que, né, através de sensores e câmeras, coleta exatamente imagens do plantio em tempo real, eu consigo identificar onde eu tenho pragas e doenças, onde eu tenho ervas daninhas, e eu consigo matar essas ervas daninhas através de laser, no caso da Carbon Robotics, laser muito direcionado para aquela determinada planta. Olha a precisão do negócio, e um robô autônomo, certo? Que exige poucas pessoas trabalhando no campo, ou seja, você danifica pouca produção ao talhão e área de plantio. Né? E o mais legal de tudo isso é que a gente tem o nosso robô brasileiro. Né? Não sei se vocês já ouviram falar da Solinfitec, que é uma startup brasileira, né, que está aqui no mercado há um bom tempo, há 15 anos, e lançou recentemente, essa aqui é uma imagem que eu tirei aqui da última AgriShow, né, o nosso robozinho brasileiro, também para cultivar pragas e doenças, tá certo? Então, temos ali o nosso robozinho brasileiro, muito trabalhando de forma autônoma, com inteligência artificial, sensorização, certo? Tudo que a gente viu lá no Carbon Robotics. Ali, ó. Mais uma fotinho que eu tirei lá do robozinho brasileiro da Solinfitec. O interessante de tudo isso é que durante a AgriShow que aconteceu agora no começo do ano, em maio, né, muitas empresas começaram a trazer muitas soluções, foco grande, né, na digitalização e questões de sensorização, o mundo inteligente, inteligência artificial. A própria Syngenta lá, Syngenta colocando isso muito claramente, né, que o negócio dela está muito baseado hoje em inteligência artificial, certo? Em protocolos de aprendizado de máquina, o machine learning, tá certo? Tudo que a gente tem colocado aqui de uma maneira autônoma, né? Modelos para ajudar o produtor a identificar e combater ali as ervas daninhas. Né? Então, vejam que isso está acontecendo na prática, não é um sonho, não é alguma coisa futurista, isso está acontecendo no Brasil. Né? Olha lá, mais um exemplo de uma plataforma de manejo. Então, aqui, por exemplo, essa parte de mapa. Né? Só um exemplo ali, plataforma digital que traz coleta de dados em tempo real para tomada de decisão, muito focado também em protocolos de inteligência artificial. E por último, né, a Lori, que é a inteligência artificial da Prodap, que é uma empresa que desenvolve soluções muito focada na pecuária. Então, você hoje com sensoriamento, câmeras e uma série de sensores no coxo, você consegue identificar e analisar de uma forma com inteligência artificial, de fato, o que está acontecendo no coxo, se o gado ele de fato está tá bebendo a água, está fazendo, né, o que precisa ser feito lá ao longo do tempo. Então, muitos exemplos aqui, e a gente vai ver mais exemplos para o final da apresentação, mas para exemplificar de que esse mundo conectado, inteligente, é um mundo real. Né? Não é só o Carbon Robotics, que é alguma coisa internacional e que não está aqui no mercado brasileiro. A gente desenvolve muita coisa localmente, isso é muito bacana. Então, tem muita oportunidade aqui para a gente explorar. Mas eu queria tocar num assunto bastante interessante. Né? A gente viu muita coisa bacana aqui de inteligência, a gente vai olhar mais daqui a pouquinho, mas a gente tem, por outro lado, né, uma realidade muito diferente em muitos aspectos do produtor brasileiro. Né? De fato, a realidade do agro, e aí eu converso muito com o produtor rural, e esse aqui é um exemplo prático, um exemplo de um produtor rural que eu fiz um projeto, inclusive, né? E eu acho que dá para estender isso, para amplificar isso para praticamente boa parte dos produtores médios aqui no Brasil.
são produtores, então, um caso real, né? Então, está lá no setor há 50, a família, um produtor, às vezes, familiar, tá certo? Vem de geração em geração, 50, 60 anos no mercado, está trocando de geração, né? Os filhos, talvez netos, estão começando a tomar conta da organização, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, o produtor em si ainda controla muito a operação, né? Do crédito ao talhão, né? Ou seja, inclusive esse produtor, esse especificamente aqui, controlava desde a compra de todo o insumo, toda a parte de comercialização, inclusive insumos para o escritório, papel, grampeador, controlava tudo, né? Então, vejam que, apesar de ter acesso à tecnologia e testou muitas tecnologias, ele foi engolido pela tecnologia, ou seja, ele não conseguiu se adaptar, né? Ele por um lado, porque as empresas de tecnologia que tentaram solucionar boa parte desses problemas não conseguiram, de fato, identificar e vender isso de uma maneira fácil para o produtor. Por outro lado, o produtor, como organização, não conseguiu entender como é que poderia usar a tecnologia a seu favor, não tinha maturidade para usar isso e acabou sendo engolido pelos próprios processos. Então, hoje ele tem uma noção da tecnologia, sabe que existe muitas dessas tecnologias ali no mercado, mas muitas vezes não tem a maturidade suficiente para poder adotar essa tecnologia. E é isso que a gente vai ver aí depois em seguida, quando a gente falar de gestão. A gente precisa preparar as organizações para adotar essas tecnologias, já que o mundo é extremamente conectado e inteligente. Então, essa é a realidade do agro brasileiro. Mais do que isso, né, se a gente olhar do ponto de vista de desafios mais globais, né, que tem a ver com o agro brasileiro, eu diria que a gente tem alguns desafios super pertinentes e que, ao mesmo tempo, são desafios, mas que a gente vai ver que trazem muitas oportunidades de negócio também. Então, o primeiro deles, né, acho que é muito sabido por todos nós, o mundo está caminhando, né, o mundo, né, tem hoje 8 bilhões de habitantes, está caminhando ali para daqui a 20 anos chegar aí a 10 bilhões de habitantes. No Brasil somos 208 milhões, estamos caminhando para chegar aí a 240 milhões de habitantes no Brasil, e a gente precisa alimentar, né, todo mundo que está hoje, né, aqui no mundo. Então, se a gente precisa alimentar todo mundo, ao mesmo tempo, né, existe o outro lado da moeda, que é, né, muita gente ainda abaixo da linha de pobreza. 800 milhões, ou seja, 10% da população mundial abaixo da linha da pobreza, que não tem uma refeição diária. Veja, se a gente olhar o Brasil, que é o celeiro ali do agronegócio, é considerado ali talvez é considerado um dos maiores produtores, exportadores mundiais de alimentos. Nós também no Brasil temos esse desafio. 13% da população também vive abaixo da linha da pobreza. Então, temos, né, ali, somos, por um lado, fonte de alimentação, por outro lado, de uma maneira social, temos desafios, e, ao mesmo tempo, se a gente olhar a cadeia do agronegócio, tanto no globo como no Brasil, desperdiçamos 1/3 do que é produzido. Então, vejam, desafios que podem se tornar oportunidades. Como é que eu, né, trago acesso, né, dou acesso à alimentação para todo mundo? Como é que eu produzo mais, de forma mais eficiente, maior produtividade, para poder alimentar o número de habitantes? Como é que eu dou acesso a essa população que vive abaixo da linha da pobreza? Claro que tem uma questão social aqui, mas a gente, como fonte de alimento, precisa suportar isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente desperdiça parte dos alimentos. A nossa cadeia produtiva é ineficiente na sua logística e distribuição, né? Aqui, quando eu falo 1/3 da produção desperdiçada, a gente chama do campo ao prato, né? Ou seja, desde que é produzido até chegar lá no consumidor final. Então, esses dados são dados não meus, mas são dados do Ministério da Agricultura junto com a FAO, né, que é um organismo internacional. A gente também tem desafios no planeta, né?
está caminhando mais cada vez para um mundo que podemos ter a escassez de recursos naturais, né? Escassez de água potável, né? Temos ali água salgada, mas temos escassez de água potável. Já vivemos aqui no Brasil, hoje em dia estamos ali com reservatórios cheios, mas vivemos uma época ali com baixos níveis de reservatório. As funções, né, as mudanças climáticas são importantes. Então, a gente tem que ter esse olhar também dos desafios e oportunidades quando olhamos o planeta. E, por fim, como é que a gente evita queimadas, tanto do ponto de vista das queimadas ilegais, quanto de queimadas dadas ali à questão climática, né? Então, o Brasil vem acompanhando isso de perto, é uma realidade, mas também é um desafio que traz uma série de oportunidades para a gente trabalhar quando a gente falar de soluções para resolver esses problemas. Então, vejam, a gente viu lá uma série de tecnologias que estão ali na mesa né, à disposição do produtor ou dos elos da cadeia produtiva, mas, ao mesmo tempo, o produtor ele é um produtor com pouca maturidade ainda para assumir essas tecnologias, e, ao mesmo tempo, temos uma série de desafios no mercado que faz com que a gente pare e pense, né, reflita aqui, como é que eu posso ajudar o agronegócio a deslanchar de fato, né? Sabemos que no Brasil o agronegócio representa quase 30% do PIB, né, e podemos nos tornar ainda mais uma potência agrícola no mundo. Muito bom. Então, aqui um pouco desses desafios, olhando um pouco aqui, né, só esses últimos 2 anos aqui, 2, 3 anos, né, com a própria pandemia e a própria guerra na Ucrânia, isso também nos trouxe uma série de desafios, uma série de aprendizados, uma série de coisas que o próprio agronegócio foi trabalhando e foi aprendendo. Então, vimos que temos ainda uma dependência muito grande de produção. Então, o trigo, por exemplo, alguns cereais em determinadas localidades. Vimos também uma dependência por cadeias logísticas que foram quebradas durante pandemia e guerra. Como é que eu posso, né, distribuir alimentos com cadeias produtivas quebradas? Então, como é que eu posso, a partir do momento que a gente viveu a pandemia, a gente teve que nos tornar cada vez mais digitais, né? Durante ali 2 anos, praticamente, as nossas compras eram feitas de uma maneira online. Então, como é que o agronegócio, que é produzido de uma maneira física, é distribuído de uma maneira física, consegue combinar isso com uma operação online? Como é que a gente vai gerir a operação online a partir daqui? E, não menos importante, mudanças bruscas nos hábitos do consumidor. Então, a pandemia e a guerra da Ucrânia nos trouxe uma série de aprendizados. A gente vai dar uma olhadinha rapidamente nisso. Muito bom, né? Então, a gente tem muitos desafios ali, a cadeia quebrada, etc., muitos desafios pela frente, mas muitas oportunidades se abrem, né? Antes da gente falar, de fato, de tecnologia, de conectividade, de inteligência, essa perspectiva eu acho bastante interessante. Muito bom. O primeiro direcionador, e onde a gente começa a olhar uma série de oportunidades de negócio, é o próprio planeta. Esse é o primeiro direcionador. Como é que a gente vai trabalhar, né, soluções para resolver essas questões do planeta, seja ela, né, de mudanças climáticas, seja ela de escassez de recursos, seja ela de distribuição de alimentos, né? E a gente entra no mundo do próprio ESG, que é uma sigla que virou, né, muito conhecida, certo? Que é a nossa disposição em melhorar questões ambientais, você fazer a gestão ambiental, né, a gestão social e a governança, né? Transformar as empresas ou a produção mais transparente, né? Poder contribuir com a comunidade, certo? Ou a questão social, e poder contribuir com o meio ambiente. Tudo isso muito ligado ao que a gente chama dos ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dado aí pela ONU, certo? Pela Organização das Nações Unidas. Então, o planeta está muito ligado a essas questões. Como é que eu transformo esses objetivos, né, que são objetivos traçados aí pela ONU,
né, em soluções palpáveis para esse agricultor que ainda, né, precisa ser treinado para digerir soluções tecnológicas. Então, o primeiro direcionador, o planeta. Segundo direcionador, a tal das mudanças do hábito de consumo. Vimos ali que principalmente foi acelerado com pandemia e aí a quebra das cadeias produtivas, esse consumidor, nós mesmos como consumidores, né, consumidores de alimentos, de produtos têxteis, etc., que vem do agronegócio, somos consumidores cada vez mais digital, né, a gente procura informação e faz compras por meio de plataformas digital, temos acesso a conhecimento, né, informações que antigamente era mais difícil. Como é que eu posso, né, então, achar mais informações e discutir informações com as empresas, né? Muitas vezes o próprio consumidor tem mais conhecimento do produto do que a própria empresa. Mas é um consumidor que tem buscado por alimentação alternativa, certo? Que vai desde o espectro do vegano, passando por alimentação ali, alimentação de matérias, como se fala, matérias, por exemplo, carnes, carnes derivadas de vegetais, né? E assim por diante, né? É um consumidor que preza cada vez mais por transparência e olhar a procedência dos alimentos. É um consumidor que vive do mundo da conveniência, aprendeu a viver nesse mundo da conveniência, comodidade, né? Então, desde a compra até a entrega, e assim por diante, né? Está preocupado com a segurança alimentar, está preocupado com a sociedade em si, está preocupado com a sustentabilidade e com a sua saúde e bem-estar. Então, o mundo do agronegócio precisa se adaptar a esse consumidor, que no final das contas, ele lá na ponta da cadeia é quem vai ditar as regras no resto da cadeia produtiva. Se esse consumidor exige, por exemplo, uma transparência, eu preciso ter transparência em toda a cadeia produtiva. Então, também, de novo, desafios, mas uma série de oportunidades aqui. Por fim, a própria sociedade. Como é que eu trago, né, questões ali de bem-estar para a comunidade, né, melhora a empregabilidade, o trabalho por si só versus o emprego, né, trago diversidade e inclusão, a gente vê isso muito no agronegócio. Como é que eu trago gente que não tem a formação de fato no agronegócio, mas que tem, né, conhecimentos diversos para ajudar no agronegócio, e a gente foca muito na economia do compartilhamento. E daqui deriva uma série de oportunidades, principalmente olhando aí plataformas de compartilhamento de dados. Então, esse é um pouco dos grandes direcionadores, tá? Então, vemos ali os desafios e os grandes direcionadores. Isso tudo para dizer o seguinte, né? Esses direcionadores só nos dizem uma coisa: se a gente for focar num ponto principal para o agronegócio daqui para frente, como é que eu vou aportar cada vez mais valor para o agronegócio? Eu preciso, de fato, entender como é que eu vou produzir mais, certo? De forma cada vez mais sustentável e transparente. Se eu conseguir resolver essa equação, o agronegócio consegue, de fato, alimentar lá os 10 bilhões de pessoas, consegue resolver parte do problema social de acesso à alimentação, consegue resolver parte do desperdício e consegue resolver parte do problema do planeta. Então, como é que eu consigo produzir mais de forma mais sustentável e transparente? Essa é a grande equação do agronegócio. Vale para o Brasil e vale para o mundo todo. Muito bom, né? Só um exemplo, né? Trazendo um exemplo aqui para a gente, o nosso dia a dia. Isso aqui é um dado aqui da Embrapa, né, que é um dado bastante interessante, que eu costumo usar bastante aqui nas apresentações. Se a gente olhar o gráfico do lado direito, o brasileiro, né, o Brasil, de modo geral, ele usa basicamente 25% de toda a terra, né, disponível no Brasil, só usa 25% para a agricultura. Isso é extremamente importante. 75% das terras brasileiras, do nosso território brasileiro, são terras preservadas, tá certo? Vegetação em conservação, e não é usado basicamente para o agronegócio. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de comunicação, dessas questões de
plantação, queimadas, etc., mas, de fato, somente 25% da área do território brasileiro é usado para o agronegócio. Esses 25% da terra no Brasil, se a gente olhar no lado esquerdo do gráfico, a gente vai ver que esse volume de terras agricultáveis ele cresceu um pouquinho, né? É o gráfico azul ali. Por quê? Porque a gente tem usado muito pastagem, né, na integração lavoura, pecuária, floresta, certo? Tem feito rotatividade de culturas e tem expandido a área agricultável brasileira, né? Com a área de pastagem em si. Então, o volume de terras tem crescido, mas numa velocidade muito inferior à velocidade de produção. A nossa velocidade de produção, que é o gráfico verdinho, né, mostra que nos últimos 50 anos nós quintuplicamos a produção de grãos no Brasil. A nossa produtividade ela praticamente triplicou nos últimos 20 anos. Isso significa que a gente tem usado, claro, graças à Embrapa, né, toda a pesquisa e desenvolvimento, mas graças muito às novas tecnologias, principalmente nas áreas de produção. E a gente vai ver que, de fato, ultimamente são as tecnologias digitais, a digitalização, o uso inteligente de tecnologia que tem possibilitado esse aumento de produtividade. Então, a gente tem aqui feito uma boa lição de casa no Brasil. Muito bem. Então, se o desafio é produzir de forma mais sustentável e transparente, a gente viu que uma das respostas é obter informação local, certo? Em tempo real. Como é que está a minha produção local em tempo real? Como é que está a minha cadeia logística em tempo real? Será que eu consigo combinar em tempo real a demanda do meu consumidor final com minha produção? Será que eu consigo combinar em tempo real a minha produção dentro da porteira com, né, o que está acontecendo com a oferta de insumos? Né? Então, essa é uma das respostas que a gente busca através de tecnologia. Então, de fato, por meio da inovação, da digitalização e dos dados. Então, a gente vai ver um pouquinho agora como é que eu entro, de fato, nesse mundo conectado, inteligente. Só fazendo uma parada técnica, alguma questão, alguma pergunta até o momento? Ou posso seguir aqui? Kleber, não sei se alguém teve alguma pergunta no chat. Não, no momento ainda não, professor. Beleza. Tivemos a só a Luana aqui que trouxe, que ela faz parte lá da Singenta, né? E Aham. ela falou que realmente confirma aí a questão do alto investimento que a empresa tem feito aí na área da tecnologia, né? Bacana, obrigado. Muito bacana aí ter gente da Singenta. Então, de fato, acho que a grande resposta para a gente, e o que a gente vai buscar daqui para frente, é informação em tempo local, informação local em tempo real, por meio da inovação e da digitalização. Então, de fato, se a gente for pensar, eu preciso cada vez mais inovar. A gente falou de inovação. Eu preciso resolver esses problemas, esses desafios que eu apresentei para vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, e por que aquele agricultor lá no começo, essa personagem que eu trouxe aqui para vocês, ele foi engolido pelas pessoas e pelo processo? Porque muitas vezes as empresas não conseguiram entender, né, qual era aquele problema que ele queria resolver. Então, a gente precisa resolver problemas muito centrados nos problemas dos nossos clientes, seja ele o produtor rural, seja ele alguma empresa do elo da cadeia. A gente, quando pensar em solução, precisa estar centrado muito no problema do cliente. Não tentar, eu brinco muito, né? Muitas empresas têm uma solução e buscam um problema. A gente tem que sempre ter a cabeça de, a partir de um problema, eu deixo de tentar entender um problema, aí sim eu vou buscar uma solução. Não vou buscar uma solução antes de entender o problema. Mas eu tenho que estar muito centrado no problema do meu cliente. E claro que tecnologia é suporte, né? É super importante trazer a tecnologia digital, mas tecnologia é suporte para resolver o problema desse cliente, né? Eu preciso entender esse cliente. De fato, né, quem é esse cliente? Né? A gente fala do produtor rural aqui, mas esse cliente está em todos os elos da cadeia produtiva. A nossa cadeia produtiva do agronegócio é uma indústria de céu aberto, tá certo? Extremamente complexa. Olha como
eu estou trazendo aqui uma perspectiva muito simplificada da cadeia produtiva, né? É claro que isso não acontece de uma maneira lógica, encadeada aqui assim, né? Mas para a gente tentar visualizar ela funciona assim, né? Antes da porteira, com os fornecedores de insumo, as revendas, os distribuidores, as cooperativas, aportando valor para o produtor rural dentro da porteira. Esse sim, né, tem a produção, vai vender essa produção diretamente ou através de trading, certo? Vai vender para a indústria, certo? De processamento, que vai vender isso para o atacado, para distribuição, vai chegar no varejo e no consumidor final. E eu tenho uma série de serviços associados, empresas associadas aqui, financeiros, empresas de marketing, logística e assim por diante, que torna essa cadeia extremamente complexa. Então, o nosso cliente, centrado no cliente, a gente tem que pensar sempre em toda a cadeia produtiva. Só que alguns exemplos de empresas, né? Isso aqui é talvez 1% de todas as empresas que constituem aqui o setor do agronegócio, mas só para a gente exemplificar aqui, bacana que tem Syngenta aqui, né? Legal que tem Syngenta aqui. Mas assim, por exemplo, se você tem empresas ali né, como eu falei, antes da porteira, os produtores rurais, pequenos, médios e grandes, certo? As grandes indústrias de transformação e aí o atacado e varejo. Então, de fato, a nossa cadeia produtiva é extremamente complexa, né? E aí que vem a coisa bacana, né? Se o mundo é conectado, tá certo? Inteligente, vem a questão da agricultura 4.0, agricultura digital. Essa sim é uma forma de a gente aportar valor em toda a cadeia produtiva, né? Como é que eu digitalizo essa cadeia? Como é que eu trago serviços digitais? Como é que eu trago valor através de plataformas digitais, né? E isso é chamado da agricultura digital, o Agro 4.0. E por que é Agro 4.0? Porque a gente vem nessa escalada aqui de evolução do Agro 1.0, que foi o conhecimento, né? O Agro 4.0 aconteceu mais ou menos há, há mais de 50, 60 anos, talvez 100 anos, né? Que é o conhecimento da produção em si, né? Que toda a jornada de preparação de solo, plantio, manejo, colheita, né? Então, esse é o Agro 1.0. O Agro 2.0 vem da maior mecanização, certo? Eu troco o arado manual por maior mecanização, começa a surgir aí os grandes tratores, as grandes máquinas, é o Agro 2.0. O Agro 3.0, a gente diz que é o agro da agricultura de precisão, onde eu começo a trazer maior automação para essas máquinas, começo a identificar e coletar dados e, ao mesmo tempo, eu começo a trabalhar dentro, né, coletando dados da genética das plantas, né? O Agro 3.0, o melhoramento genético vem aqui, né? A Embrapa, né, muito sólida nesse ponto aqui nos últimos 30, 40 anos, prestando um serviço fantástico aí para o agro brasileiro, né? Então, o Agro 3.0 e o Agro 4.0 é, de fato, esse agro mecanizado, certo? Com maior inteligência, conectado e centrado no cliente. Então, como é que eu trago esse agro para dentro dessa cadeia aqui, desse agro 4.0, que é para dentro dessa cadeia que é complexa? E aqui a gente começa a olhar as principais tendências e as principais oportunidades para trabalhar nessa cadeia complexa. Então, começam a surgir inúmeras plataformas, inúmeras soluções que possibilitam maior acesso a crédito, certo? Maior capital, maior acesso a capital e gestão de risco. Como é que eu trago inteligência para dentro do mercado financeiro? E a gente tem o surgimento aí das agfintechs, que são as startups muito focadas, né, principalmente em crédito e risco rural, mas com dados, extraindo dados da produção, dados da oferta e da demanda, e com plataformas de inteligência artificial para produzir ali o melhor credit scoring e maior acesso para o produtor rural, principalmente para o produtor rural e para as revendas. Como é que eu trago ali, a partir de plataformas baseadas em dados, uma série de startups, uma série de
empresas, as grandes produtoras de insumo, né, cada vez mais olhando seus braços de tecnologia, a Syngenta com a Syngenta Digital, a gente falou aqui da Syngenta, depois a gente vai falar da Orbia também, como uma plataforma de comercialização. Todas as plataformas, todas as empresas de Cargill, própria Bunge, todas elas trazendo plataformas digitais, as startups, as agtechs, sabendo que a gente teve um boom de agtechs, né, de startups no agro nos últimos 2, 3 anos, né, somos quase 2.000 startups hoje na área de agro no Brasil, então é bastante. Mas as plataformas de inteligência artificial, principalmente inteligência artificial, internet das coisas, que são empresas que provêm sensoramento em tempo real, né? Plataformas aí climáticas, plataformas que põem sensoramento em solo, plataformas meteorológicas, tudo isso integradas, né, baseadas em dados. Então, plataformas de coleta de dados de maquinário, uma série de soluções para a gente fornecer cada vez mais dados para toda a cadeia produtiva. Se a gente olhar lá do ponto de vista da logística, certo? E chegando próximo ao consumidor final, uma série de indústrias olhando tanto a automatização da sua produção, mas muito mais que isso, começando a olhar o ponto de vista de transparência e rastreabilidade. Como é que eu, como indústria, estou certificando o meu produto, minha produção, para chegar na mesa do produtor, olhando a cadeia produtiva como um todo? Eu começo a certificar o produto lá na ponta, com o produtor de insumo, surgimento ali de empresas utilizando tecnologias como por exemplo, blockchain, certo? Para fazer rastreabilidade da cadeia. Eu certifico meu insumo, eu consigo rastrear esse insumo que vai para o produtor rural, consigo rastrear onde esse insumo está sendo aplicado, tá certo? Exatamente qual talhão, né? Agricultura de precisão com rastreabilidade, consigo rastrear para onde vai essa produção, se ele foi armazenado, se ele está sendo comercializado, para chegar aqui na minha indústria de processamento e ter isso de maneira transparente e certificada para chegar na mesa do produtor, como por exemplo, faz a Marfrig, o Marfrig, por exemplo, que tem a carne, se você olhar a carne que é vendida no supermercado, tem um QR Code, se você apontar o celular para esse QR Code, você vai saber exatamente qual é a procedência daquele animal que produziu aquele determinado pedaço de carne. Então, veja, o consumidor demandando rastreabilidade, que é usada na indústria e que olha toda a cadeia produtiva. E o próprio consumidor demandando produtos diferenciados, né? As fazendas urbanas, as proteínas vegetais, então substituição de proteína animal por proteína vegetal. Você tem ali uma série de empresas fornecendo lá o hambúrguer que imita a proteína animal através por exemplo, hambúrguer de soja, de berinjela, ou seja, muitas empresas fornecendo esses novos produtos. E, por fim, não menos importante, talvez o guarda-chuva de tudo isso, a gente falou lá no começo lá do planeta, uma série de soluções inteligentes e conectadas ali, certo? Para otimização da produção, para diminuição do impacto climático, e a gente começa a falar aqui da pegada de carbono. Como é que eu começo a entender o quanto de CO2 eu estou emitindo, o quanto de CO2 eu estou suprimindo, certo? E o quanto eu estou ajudando toda a cadeia, né, em termos de sustentabilidade. Uma série de soluções desse ponto. Então, veja, inovar é resolver problemas centrado no cliente. Quem é esse cliente? Todos elas da cadeia produtiva, certo? Uma série de soluções para suportar, né, esses desafios aqui. Só um caso interessante, né? A gente fala de conectividade, 75% hoje da produção das áreas conectadas no Brasil, desculpa, das áreas de produção no Brasil não tem conectividade, 75% das áreas. A gente falou lá de mais ou menos
200 milhões de hectares, 200, se não me engano, 200, 300 milhões de hectares, 75% dessas áreas agricultáveis não têm conectividade. Isso aqui é um caso real, numa fazenda que eu visitei na Bahia, né, lá os talhões, etc., que não tem conectividade. Eu não consigo me conectar. Como é que eu posso tirar? É um grande produtor de algodão, né? Vim 2 fazendas de 10 mil hectares, Luiz Eduardo Magalhães, e zero conectividade. Como é que eu posso atestar a qualidade desse lote de algodão, desse fardo de algodão, certo? Se eu não tenho como tirar a, os dados em tempo real. Então, a gente ainda vive um desafio muito de conectividade no Brasil. Esse parênteses aqui que eu queria dar. Né? Então, vamos olhar um pouco essas soluções e olhar um pouco, talvez fazer um zoom aqui no produtor rural. Né? Quando a gente fala aqui de... e aí, talvez me aproximando mais do meio para o final aqui da apresentação, para a gente fechar, né? Esse produtor ele tem uma jornada. Então, quando a gente fala de entender o cliente final, centrado no cliente, eu preciso entender qual é a jornada desse cliente. Né? Olha que bacana, né? Pô, será que eu consigo prover essa série dessas soluções dentro da jornada do cliente? Mais do que isso, a gente viu lá que aquele produtor ele não tem maturidade de gestão. Como é que eu transformo esse entendimento da jornada, do conhecimento do meu produtor, do meu cliente, em soluções de plataforma de gestão? Como é que eu trago ferramentas para ele, certo? De integração, né? Tá certo? De uma série de soluções aqui que vão me dar dados em tempo real. Então, dados que vão possibilitar o rastreamento, o controle de estoque, compras, vendas e comercialização, próprio resultado financeiro, planejamento agrícola, operação de campo, pré e pós-colheita. Então, a gente precisa entender a jornada, entender o cliente para poder oferecer a melhor solução, né, principalmente de gestão, já que ele tem não tem uma maturidade suficiente em gestão. Né? Olha lá, agronegócio que eu falei desse aqui, né, 75% das áreas agricultáveis no Brasil não tem conectividade. Então, para fechar isso aqui, né, a gente tem uma série de desafios do agronegócio, né, do agro digital. Vimos que tem uma série de soluções de inteligência artificial, de internet das coisas, podemos fazer rastreabilidade, temos uma série de soluções de gestão, certo? Mas, ao mesmo tempo, se essas soluções não estiverem, certo, integradas, né, não adianta nada. Né? Vou dar um nó na cabeça do meu cliente. Mais do que isso, se esse produtor ou se esse cliente, tá certo, não for capacitado para trabalhar com esses sistemas de gestão, com essas áreas de tecnologia, não adianta nada. É exatamente o que aconteceu com aquele produtor, aquela personagem que eu comentei logo no começo. Foi inundado por uma série de tecnologias, mas ele não estava preparado para isso. Além de, né, não ter uma integração coerente na fazenda dele, ele não estava preparado por isso. Então, a gente começa a entender que um dos maiores desafios, tá certo, para a gente trazer essas soluções de tecnologia para o agronegócio, é começar a identificar essas lacunas, esses gaps na capacidade das pessoas, né, na capacitação das pessoas. Antes da gente falar de capacitação de pessoas, para finalizar, alguns exemplos, só para a gente tangibilizar um pouco disso, dessas inovações de inteligência e soluções de inteligência artificial, internet das coisas no agro. Olha lá, Embrapa, né? Olha que bacana. Embrapa com um projeto piloto de inteligência artificial, certo? Para reconhecimento de imagem, certo? E aí, olhando para um algoritmo de inteligência artificial, de padronização, como é que eu vou diferenciar plantas de macaúba de babaçu? Né? Dentro da produção de babaçu, você tem ali plantas de macaúba que nascem juntas, tá certo? E aí, como é que eu posso, já que babaçu tem um potencial enorme, certo, para dar frutos e produção de óleo, como é que eu consigo diferenciar, né, a plantação de uma e outra, já que elas estão juntas, são muito parecidas? Então, eu começo a identificar isso através de imagens, reconhecimento de imagens,
com câmeras, drones passando, ou mesmo imagens de satélite, você começa a identificar isso através de soluções de inteligência artificial. Olha outra coisa interessante aqui, ó, né? A PepsiCo, usando uma solução aí de uma startup chamada MVisia, que também faz ali reconhecimento de imagens de batatas, tá certo? Eu começo a fazer inspeção de batatas da linha de produção. Pô, se eu tenho que fazer isso de maneira manual, a contagem, a inspeção da qualidade, certo? Pô, eu consigo passar isso na esteira através de identificação de imagem com plataformas de inteligência, com algoritmos de inteligência artificial, de padronização, consigo identificar e fazer a contagem das batatas e até fazer a separação automática depois disso. Também outra coisa interessante. A SLC, né, olha, a SLC, talvez o segundo maior produtor rural brasileiro, utilizando uma série de tecnologias digitais, desde pulverização assistida, com técnicas digitais, certo? Identifica na sua produção ali, né, o valor, tá certo? E a economia dada pela aplicação seletiva, certo? Em técnicas, a aplicação ali também de inteligência para identificação da produção em talhões específicos e até a quantificação de resultados, né? Olha, a SLC diz que na safra 21/22 teve ali uma economia de 39 milhões dado ali, ó, 39 milhões dado o uso de tecnologias. Então, essa é outra coisa interessante que a gente tem que entender. Muitas vezes, na cabeça do produtor, tecnologia é muito mais custo do que valor. Então, cabe a nós aqui identificar, de fato, que levar tecnologia para o produtor rural, ele vai melhorar sua produção e, de fato, ter uma economia, seja na economia de químicos, certo? Por aplicação ali seletiva, taxas variáveis, por exemplo, certo? Seja pela economia de combustível e assim por diante. Mas, de fato, quantificado aqui a SLC, por exemplo, numa única safra, 39 milhões de reais. A gente falou muito em crédito rural, né? A gente viveu aqui recentemente a questão do Plano Safra, né? Que o governo disponibilizou ali quase 290 milhões de reais para crédito rural. Mas isso não é suficiente para o produtor rural, né? O produtor tem uma demanda de 400 milhões. E a gente vê muitas startups aproximando ali, a gente chama, aproximando a Faria Lima da produção, né? A Faria Lima aqui no São Paulo, que é o centro hoje financeiro com a produção, né? Então, Terra Magna, uma startup do agro que usa inteligência artificial e reconhecimento de imagens de satélite para monitorar a produção, tá certo? Emitindo certificados de recebíveis, tá certo? Para poder oferecer ali, por exemplo, linha de crédito, principalmente para revenda. A AgroLand, que é uma outra startup que nasceu há 2 anos atrás, acabou de receber a autorização do Banco Central para se tornar uma financeira e acabou de emitir, tá certo, uma emissão ali de linha de crédito na bolsa, na B3, certo, para justamente aproximar com o produtor rural. Tudo isso de uma plataforma digital. Seeds, outra empresa, certo, que começou como uma plataforma de fidelização, como a Orbia, e hoje lança, né, também linhas de crédito para o produtor rural. Vejam que através da plataforma de comercialização da plataforma digital. Por quê? Porque todas elas entenderam qual o problema do cliente, entenderam qual é a jornada do cliente, nesse caso, a jornada de busca de crédito, entenderam qual o momento principal daquela jornada e como é que eu posso aproximar isso através de uso de plataformas inteligentes. Então, muitos exemplos bacanas acontecendo aqui. Muito bem. Né? Para fechar essa apresentação, um pouco do que eu queria trazer para vocês, né? A gente viu... desculpe, esqueci de mencionar, a gente fala muito do metaverso, né? O metaverso que não é o metaverso lá do Mark Zuckerberg, da Meta, mas muito mais, né? Um mundo virtual
em que eu posso conectar essas coisas, tá certo? De uma maneira, talvez, de uma gamificação, de uma brincadeira, né? Mas, por exemplo, né, a Brasil AgriLand, lançando lá um portal do metaverso para fazer negócios no mundo digital. Uma outra aqui, ó, não sei se alguém teve a oportunidade de alguém vai reconhecer o que é isso. Isso aqui é um game, certo? É um game em que as empresas, né, olha que interessante, as empresas de maquinário começam a colocar seus maquinários reais dentro desse game, né? Tá certo? E aí você começa a entender, principalmente das funcionalidades do maquinário, etc., a partir de um game, e quando você for para o mundo real, você já entende, já sabe exatamente qual maquinário. Então, de novo, a junção do metaverso com o mundo digital, com a gamificação, né? Esse aqui é o Firebox, né? É um game, né? Tá certo? Muito bem. Para fechar a nossa apresentação aqui, eu dou espaço para a gente, para as perguntas, ali, os questionamentos, né? A gente fazer um debate aqui interessante. A gente viu que a gente tem muitas oportunidades, a introdução de tecnologias digitais, o mundo é conectado, inteligente, em todos os elos da cadeia produtiva, a gente precisa entender essa jornada, entender o consumidor, entender o produtor, né? Então, a gente tem uma série de desafios de gestão, olhando a gestão principalmente, seja em capacitação, certo? Dentro da porteira, ou seja, né, fora da porteira, mas a gente tem desafios de capacitação, desafios de levar essa questão de governança e gestão, e essa questão do acesso facilitado a financiamento. Então, para mim, são esses desafios aqui quando a gente falar de gestão e capacitação, né? A gente viu também que aquele produtor rural, acho que é o exemplo do produtor no Brasil, ele tem acesso, de fato, à tecnologia, mas ele ainda não se profissionalizou na sua gestão, né? Então, ele tem uma necessidade latente de preparar esse produtor, de preparar os outros elos da cadeia produtiva para, né, para trabalhar melhor, né, melhor com agricultura de precisão, uso da inteligência artificial e com uso de plataformas de decisão através de Big Data. E, por fim, eu acho que a gente tem ainda um desafio muito grande, que é instruir esse agricultor a lidar, principalmente com novos métodos de trabalho. E, afinal de contas, a decisão vai ser uma decisão conjunta ainda entre a pessoa e os dados, né? A gente não vão ser só dados, né, autônomos, não, e a gente vai sair do mundo cada vez mais manual. Mas é uma combinação desses dois, que a gente precisa, de fato, capacitar essas pessoas, né? Ao mesmo tempo, o agronegócio vive, no Brasil, um apagão de mão de obra. A gente falou de empregabilidade, é um papel aqui do próprio IPOG é fornecer uma maior empregabilidade. A gente sabe que nesse mundo digital já existe ali uma lacuna de mais de 150 mil pessoas no Brasil que não falta gente capacitada. Tem oportunidade de trabalho, mas falta gente capacitada. E a previsão da Brascom, que é a Associação aí de Tecnologia, é que quase 1 milhão, vai faltar mais ou menos 1 milhão de pessoas capacitadas nos próximos 5 anos para trabalhar com soluções digitais. Se a gente fizer uma conta muito simples aqui, se o agronegócio no Brasil representa 30% do PIB, se, né, a população trabalhadora do agronegócio representa de 20% a 25% de toda a população economicamente ativa no Brasil, a gente está falando aqui de, né, nos próximos 5 anos, de praticamente 200 mil pessoas de lacuna, né? Então, vejam, a gente precisa capacitar pessoas nesse mundo digital, né? Não adianta entender a jornada, trazer tecnologia, se a gente não capacitar as pessoas. Então, eu acredito muito, né, e o próprio curso que a gente fala aqui no IPOG, né, é um curso que dá essa visão muito
abrangente, certo? Desse profissional, né? Desse líder do futuro. Ele precisa ter muito claramente essa visão de toda a cadeia produtiva, do insumo ao prato, e ter essa visão, né, tá certo? De um lado, que a gente chama lá do tal dos soft skills, né? Essas competências comportamentais, certo? Esse pensamento crítico, saber trabalhar com relacionamento, diversidade, execução da inovação, flexibilidade, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, precisa ter conhecimento de dados, de tecnologia, claro, ciências agrícolas, agronômicas, mas também conhecimento muito forte em gestão e trabalhar com pessoas, né? Questões humanas. Eu acho que a gente precisa, talvez, calibrar um pouco isso para esse profissional do futuro, para poder justamente suportar essas questões de gestão desse mundo conectado. Né? E aí, essa é a minha brincadeirinha aqui para vocês, para aí abrir para perguntas. Eu não me preocupo muito com a evolução da inteligência artificial, tem uma série de questões aqui que a gente pode discutir, ética, substituição de trabalho e tal. Eu não me preocupo muito com isso, porque eu acho que a gente vai trabalhar muito bem com tecnologia, né? Mas eu me preocupo muito com o retrocesso da inteligência natural, né? É justamente a gente não ter essa flexibilidade de poder ter uma cabeça mais aberta e poder abraçar esse mundo digital com maior transparência, né? Então, é um pouco do que eu queria deixar aqui para vocês, né? E abro aqui para perguntas, né? Kleber, fica aí, aí tá aí meus contatos, fica aí, pessoal, à vontade aí para perguntas, não sei se tem pergunta no chat, espero aí que a gente possa aí debater, trocar ideias, seja aqui ou fora aqui do nosso webinar. Fico super à disposição aqui de vocês. Acho que a Luciana levantou a mão, eu vou tirar aqui o meu compartilhamento para poder ver vocês também. Agradeço mais uma vez ao IPOG, ao Gleber, a todos vocês que assistiram aqui também. Né? Eu gosto muito, sou apaixonado por falar de agro, tecnologia, e eu acho que tem aqui também um pouco dessa minha visão dessa minha vontade de trazer essa questão de capacitação para esse mundo do agronegócio. Então, fico à disposição aí de vocês para falar, para debater aí. Luciane, desculpe, Lucivane, fica à vontade. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. André, a gente viu aí na sua apresentação que as propriedades grandes, né, ainda não estão aderindo a essa tecnologia, esse avanço todo, né? Talvez a minha pergunta não seja tão pertinente, mas pensando nas pequenas propriedades, que a gente sabe que elas são a maioria no Brasil, né? Como que a gente faz para estar introduzindo essas tecnologias que muitas vezes é um pouco cara para eles, né? Para os grandes é caro, imagina para o pequeno. Como que a gente faz para estar colocando isso, né, nas propriedades, fazendo eles aderir? Maravilha, Lucivane, muito obrigado pela pergunta, é super pertinente, super importante, né? A gente acredita muito, claro, tecnologia, ela tem a curva de adoção como qualquer outra. Quando veio o celular, né, na primeira vez, o celular era extremamente caro para todo mundo, certo? Ele foi massificando, foi barateando, e hoje praticamente você tem celular de R$ 500 a R$ 10.000, né? Tem celular para todos os gostos, sabores e orçamento, né? Eu acredito muito que isso cabe muito em tecnologia. Claro que boa parte dessas tecnologias elas começam pelos grandes produtores rurais, porque, de fato, como você colocou, eles têm orçamento, tem gente capacitada, tem poder para poder adotar tecnologias. À medida que isso for adotando pelos grandes produtores rurais, isso vai massificando e vai barateando. O próprio ciclo da tecnologia ele vai barateando ao longo do tempo e o pequeno e médio produtor rural vai tendo mais acesso. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito muito em que a gente tem uma palavrinha aqui que chama-se modelo de negócio. Eu acredito muito que, para o pequeno e médio produtor, as empresas precisam repensar os seus modelos de cobrança, de uma maneira geral, pensar talvez de uma maneira mais como tem uma cobrança aqui de plataforma, de assinatura, tal, talvez
ter algum tipo de assinatura que seja mais razoável para o pequeno e médio produtor. Ao mesmo tempo, o pequeno e médio produtor poderia ter maior acesso à tecnologia através das cooperativas, certo? Através aí das associações. Então, eu também acredito muito que o papel da cooperativa, muitas vezes, é poder adquirir talvez uma plataforma e poder distribuir isso para os seus cooperados, de uma maneira que isso não torne o custo muito elevado. Então, eu acho que a gente tem maneiras, talvez, para o pequeno e médio aqui de ter acesso. Eu acho, sim, também, só para fechar a minha resposta aqui, que o pequeno e médio precisa também se capacitar. Você tem ali as associações, você tem, né, ali as entidades que produzem, né, que dão cursos gratuitos, eu acho que vale muito a pena. Está muito próximo dos hubs de inovação, tem vários hubs de inovação no Brasil. Aqui em Piracicaba, no São Paulo, você tem um hub muito grande. A Farmato, aí em Mato Grosso, Goiânia, o sul do Brasil tem vários hubs de inovação, então eu acho que sim, a gente consegue circular ali, se capacitar, mas também eu acho que vale também pesquisar um pouco sobre esses modelos de negócios, com cooperativas, e muitas vezes as próprias startups. Não sei se eu consigo responder. Claro que é uma resposta que vale $1 milhão. Como é que eu compro, como é que eu compro solução boa e barata? Né? Eu não tenho essa resposta direta para você. Respondeu sim, muito obrigada. Só para completar, tem uma coisa interessante que eu gosto muito de usar a expressão, muitas vezes para o grande produtor rural, uma CLC, uma Schaeffer, uma Maggi, todos esses grandes produtores, a gente vê muito o modelo de, eu brinco muito, sentou, sorriu, a conta dividiu. Ou seja, eu não tenho conectividade na minha fazenda. Eu puxo uma operadora de telecomunicações que vai subir uma torre lá, que vai me fornecer tecnologia 4G, eu divido essa conta com a operadora, cliente, com a Maggi, com quem quer que seja, e pronto. Olha lá. O pequeno e médio é mais difícil, com certeza. Diga, Kleber, não sei se... Ó, eu ia aproveitar o adendo aí, né? Nós estamos falando de qualificação, de capacitação, né? E o IPOG aí tem uma especialização que é bem voltada aí para o que a maioria dos que estão aqui busca, né? Que é realmente um MBA em gestão estratégica aí do agronegócio, né? Que é uma especialização que visa capacitar esse líder, né? Esse profissional para, seja ele aí da porteira para dentro ou da porteira para fora, para entender melhor esses elos aí e aproveitar essas oportunidades, né, que nós temos aí dentro, principalmente aqui no nosso estado de Goiás, né, que é de onde eu estou falando, eu falo aqui de Goiânia, né, e onde a gente tem a oportunidade de se preparar, de se qualificar para aproveitar essas oportunidades de trabalho. E o IPOG está lançando agora uma turma presencial, né, do MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio, que pode diferenciar vocês profissionais da grande maioria, né, tendo aulas presenciais aqui conosco em Goiânia, tá? Então, aqui nós tivemos aqui o André Giudini falando aí por aproximadamente 1 hora, né? Trouxe bastante conteúdo, bastante informação. Imagine você se especializando num curso de 432 horas, né? Que tanto de informação, que tanto de ferramenta, que tanto de técnica você pode aprender com o curso dessa robustez, né? E se diferenciar, levar isso para a ponta e se valorizar enquanto profissional. Então, nós temos essa oportunidade, tá? É um curso aí com duração de 1 ano, são 12 disciplinas, onde a gente vai permear aí por todos os elos da cadeia do agronegócio, né? Trazendo aqui para vocês a disciplina. A gente entra aqui desde a parte de fundamentos, né? Mas passando pela parte de gestão estratégica, a parte de logística, vamos falar de economia, gestão de custo, né? Fazer a gestão das pessoas também, vamos falar de marketing, vendas, direito. Então, é um curso bem completo, que vai capacitar aí vocês a poderem ser mais eficientes, né? E levar isso aí para a ponta, tá? Então, quem tiver interessado em obter mais informações, saber mais sobre valores, saber como funciona de fato o curso, né? Eu acho que eu mandei mensagem para a grande maioria de vocês aí, mandando o link da aula, mandando o link do webinar, né? Lembrando vocês do evento. Basta me mandar uma mensagem aí que a gente pode conversar um pouco mais sobre essa oportunidade. Para quem está aqui no nosso estado, nós temos a oportunidade do curso presencial. Para aqueles que não estão, tendo interesse também em especializar, me chama que a gente também tem outras alternativas aí que podem chegar até vocês que não estão aqui em Goiânia, em Goiás, tá?
Eu só fazer um comentário aqui, Gleber, que eu acho bastante pertinente. Eu falei ali, se vocês lembrarem talvez o último ou penúltimo slide que eu usei, que é né, o- como é que eu enxergo esse líder do agronegócio, né, com essa visão ampla da cadeia produtiva. Se você puder voltar naquele slide, eu te agradeço, Gleber, que acho que bacana para a gente só fazer essa ponte aqui, que bacana para falar do curso. Da grade curricular, você fala? Isso. Exatamente, eu acho que um pouco da grade que está mostrada lá, né? Ele te dá uma visão ampla da cadeia produtiva, né? Eu acho que a gente tem que ter, seja eu produtor rural, seja eu fabricante de insumo, ou quem está em outros lados da cadeia produtiva, mas que dá essa visão ampla da cadeia produtiva. Então, esse curso tem lá, talvez, 3 grandes eixos, né? O primeiro, dá essa visão ampla da cadeia, com introdução, fundamento do agronegócio. Coloque mais um som aí nessa grade curricular. Oi, desculpa? Coloca mais um zoom na grade curricular, que está bem pequenininho. Dá um zoom aí, Gleber, se você puder, na grade curricular. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui. Opa. E aí ficou demais aí. Isso. Ficou muito, né? Eu vou mandar ela no chat também. Virgília, melhorou, tá melhor. Né? Maravilha. Né? Então, eu acho que dá essa visão da cadeia produtiva, né, para a formação de líderes com ampla visão, então, do fundamento do agronegócio, para quem está fora do setor, é uma oportunidade para entender o setor, para quem está dentro do setor, é uma oportunidade para explorar uma série de questões de agronomia, principalmente, né, e entender como é que esses elos da cadeia se interligam, né? Como é que a cadeia, por exemplo, do bovino, acho que você tirou, Peraí, vou compartilhar de novo, que eu cliquei em outras coisas. Pronto, botei. como é que a cadeia, por exemplo, do bovino se interliga com a cadeia do milho e assim por diante, né? A cadeia do suíno se interliga com uma outra cadeia, assim por diante. Como é que essas cadeias se interligam, né? É super bacana, né? E tem aí uma questão de logística, operações, então entender um pouco do dinamismo da cadeia produtiva. Aí você tem um segundo eixo, que é o eixo de gestão, propriamente dito. Se a gente falou que a gente tem que ter formação de líderes com conhecimento de gestão, está aí uma boa oportunidade para se aprofundar em questões de gestão. Então, você tem gestão de custo, orçamentação, traz uma questão de contabilidade, gestão de pessoas, extremamente importante, como é que eu lido com pessoas, motivação e liderança. Se eu estou buscando posição de liderança, essa é uma disciplina super bacana. Gestão de marketing, relacionamento e principalmente presença digital. Como é que eu, nesse mundo digital, vou montar ali minha comunicação, minha presença digital, minhas redes sociais. Gestão de vendas e canais, como é que é o modelo de comercialização e vendas de canais, e principalmente técnicas de negociação. E direito empresarial e agrário. A gente falou aqui, estou juntando cada vez mais o mundo, certo, da sustentabilidade, onde tem maior governança, eu estou juntando, estou me aproximando cada vez mais do mundo financeiro, preciso entender desses instrumentos financeiros, instrumentos jurídicos, essa é uma boa disciplina para juntar essas partes. E aí um terceiro eixo, que é o eixo de inovação e sustentabilidade. A gente fala de prática de governança, então esse eixo final ali, 10, 11, 12, a gente fala muito fortemente sobre ESG, né? Práticas de governança, aí tendências do consumidor, sustentabilidade, pegadas de carbono na cadeia produtiva, e, por fim, uma disciplina que eu gosto muito, que é inovação, tecnologias aplicadas, tudo que a gente viu aqui sobre tecnologia é extremamente aprofundado nessa disciplina. Então, de novo, balançando um pouco aqui soft skills, né, comportamental com gestão e visão ampla da cadeia produtiva. Curso super bacana. Então, obrigado, Cleber. Então, pessoal, dúvidas e mais comentários? Estou super à disposição aqui de vocês. O pessoal tá tímido aí, né, professor? Boa noite, pessoal. Tá todo mundo com fome já. O pessoal do agro acorda cedo e dorme cedo. Eu não estou sabendo onde que levantar a mão aqui. Vocês estão me escutando?
Sim, Arthur, pode falar. Professor, eu sou estudante de agronomia na Universidade Federal de Viçosa e sobre a pergunta da colega, a última, eu acho que uma das mudanças nessa última evolução do agro é que a conectividade nos permite que o pequeno e o médio se posicione como um grande. Quando a gente para ver, por exemplo, a cadeia dos hortifrutis, que teve pouco avanço nesses últimos 50 anos, ela é das grandes apostas, como você citou, a questão da rastreabilidade, a questão de poder, no momento de ter dados em tempos reais, em relação ao modelo produtivo, nós podemos organizar a cadeia em torno desses produtores e, assim, terem mais soberania ao conseguir reduzir a quantidade de intermediários ou aumentar a eficiência e tudo envolvido nessa cadeia, tanto antes como pós. Não, bacana, Arthur, muito bem colocado, e concordo com você. Eu acho que, de fato, né, quando a gente, assim, o mercado leva conectividade e possibilita o produtor pequeno e médio de ter acesso a dados em tempo real. Assim, se a gente pensar em coisa simples, emitir uma nota fiscal no campo, né, acesso à internet, pô, muitas vezes é difícil, né? Coisa simples assim, mas a gente começa a empoderar mais esse produtor pequeno e médio e ele começa a ter mais poder, seja ele de um lado da cadeia para comprar melhor, certo? Do outro lado para comercializar melhor sua produção. Então, concordo muito com você. Faz sentido. Bacana. Se alguém tem mais dúvidas, só tenho a agradecer mais uma vez ao Kleber, ao IPOG, a oportunidade de estar com vocês. Estou, de novo, super à disposição aqui ou fora daqui. Podem se conectar comigo também. A gente vai batendo papo aqui. E, né, fica aí mais uma vez o convite aí para entender mais do curso aí do IPOG de Gestão Estratégica do Agronegócio. Agradeço também aí, em nome do IPOG, a participação do senhor aqui como palestrante, né? E também a presença de todos que ficaram aí. A mais grande maioria já saiu, mas dos que estão aí até agora, né? Obrigado aí. E quanto à questão de certificado, né? Eles vão ser enviados aí para o e-mail cadastrado, tá? Então, aqueles que se cadastraram aí e têm interesse na certificação, vai estar recebendo aí via e-mail, tá bom? Nos próximos 7 dias aí vai ser enviado. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Se cuidem. Tchau, tchau.